Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa grande revisão científica para tentar resolver de vez aquele debate clássico da academia. Para ganhar músculo, é mesmo necessário levar cada série até a falha total? Vamos ver o que os dados dizem. Essa mentalidade do sem dor, sem ganho, está em todo lugar, não é? A questão central que essa análise aqui busca responder é exatamente essa. Será que levar cada série até o limite absoluto, até a falha, é realmente o melhor caminho para construir músculo? Ou será que existe uma abordagem mais inteligente? Então, o debate sobre a falha se resume a uma briga entre esforço e fadiga. A crença geral é que levar os músculos ao limite do limite gera mais crescimento. Mas será que a ciência realmente apoia essa ideia que todo mundo repete? Vamos pensar nisso como uma balança. De um lado, treinar perto da falha cria aquela tensão mecânica que a gente sabe que é necessária para o crescimento. Beleza. Só que do outro lado, ir até a falha total gera uma fadiga neuromuscular muito grande. E aí que está o problema. Essa fadiga toda pode, na verdade, acabar prejudicando o volume e a qualidade do treino como um todo, sabe? Acaba limitando o estímulo total para o crescimento. E aqui a gente entra num ponto que é crucial. O que exatamente significa falha? Porque, por muito tempo, a falta de uma definição clara e consistente na ciência tornou quase impossível comparar os estudos. Era uma confusão só. Para colocar ordem na casa, a ciência precisava de um padrão. E a definição mais objetiva, mais científica, é essa aqui: falha muscular momentânea. É aquele ponto final involuntário, sabe? Onde o músculo simplesmente não consegue mais levantar o peso com a forma correta. É um padrão claro que dá para medir. Esse contraste aqui mostra o problema perfeitamente. De um lado, a gente tem um padrão objetivo, claro. Do outro, uma mistura de termos subjetivos, como falha na série, ou coisas indiretas, como perda de velocidade. Foi essa falta de um padrão que atrapalhou a ciência por anos. E isso nos leva a esta meta-análise, que foi um divisor de águas. Os pesquisadores finalmente trouxeram clareza, porque eles agruparam os estudos com base em como eles definiam a falha. E essa abordagem, essa mudou o jogo. O primeiro passo da análise foi bem simples. Vamos juntar todos os estudos que usaram qualquer tipo de definição de falha, das mais vagas até as mais rigorosas, e ver o que essa mistura toda nos diz. E o resultado? Olha só, uma vantagem estatisticamente significativa para o treino até a falha. Mas o tamanho do efeito foi de apenas 0,19. Na ciência do esporte, isso é considerado trivial. Na prática, significa que a vantagem é tão, mas tão pequena que para o crescimento muscular de verdade, ela é quase insignificante. Então vem a pergunta de $1 milhão. E se a gente refinar a busca? Se olharmos só para os estudos que usaram o padrão ouro, a tal da falha muscular momentânea, será que essa pequena vantagem ainda existe? E a resposta está bem aqui, nesse gráfico. Repara no losango, que é a média de todos os estudos. Ele cruza a linha vertical do nenhum efeito. O que isso quer dizer? Que quando a falha é definida com precisão, a vantagem para o crescimento muscular some, simplesmente desaparece. Não tem diferença estatística. Portanto, a principal conclusão dessa meta-análise é clara, é direta. Levar cada série até aquele ponto de não conseguir mais mover o peso não gera mais ganho de massa muscular quando comparado a parar um pouquinho antes. Ok, a ciência mostra que não tem benefício extra. Mas por quê? A resposta está no que a gente pode chamar de curva de crescimento, que basicamente nos mostra a lei dos rendimentos decrescentes em ação. Esse gráfico do estudo é a chave para entender tudo. Ele mostra que conforme a gente vai chegando perto da falha, o estímulo para o músculo crescer aumenta. Mas depois, ele se estabiliza, entra num platô, e no ponto mais extremo, a fadiga é tanta que pode até começar a prejudicar os ganhos. Ou seja, o esforço extra vira contraproducente. A explicação científica por trás disso é que a fadiga extrema de uma série acaba com um desempenho nas séries seguintes. O sistema nervoso fica sobrecarregado, e isso diminui a capacidade de recrutar justamente as fibras que têm mais potencial de crescimento. No fim das contas, a qualidade do treino inteiro cai. Uma analogia que ajuda a entender é pensar num motor de carro. Levar cada série até a falha é como manter o motor na faixa vermelha de rotação o tempo todo. Pode parecer super potente naquele momento, mas o desgaste e a perda de eficiência ao longo do percurso acabam superando o benefício daquela explosão momentânea.
Certo. Com tudo isso em mente, como a gente pode pegar essa ciência toda e aplicar na prática? Vamos montar aqui um novo manual para um treino mais inteligente. Então, aqui vai um guia prático em 4 passos. Primeiro, a regra geral deveria ser parar a maioria das séries, deixando 1 a 3 repetições no tanque, sabe? Segundo, a falha vira uma ferramenta. Use de vez em quando, talvez na última série de um exercício, mas não em todas. Terceiro, e muito importante, segurança. Falhar num agachamento livre é bem mais arriscado do que numa cadeira extensora. E quarto, um detalhe. Com cargas mais leves, parece que chegar mais perto da falha é mais importante para garantir que todas as fibras musculares sejam ativadas. Para a gente resumir os pontos principais, então, treinar até a falha momentânea não é superior para ganhar massa muscular. O ponto ideal de estímulo parece estar um pouco antes da falha. A fadiga exagerada prejudica o treino como um todo. E o mais importante, a falha deve ser usada como uma ferramenta tática e não como a regra do jogo. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se o objetivo do treino não é a aniquilação total, mas sim a estimulação inteligente, o que isso muda na forma de encarar o treino de amanhã? Fica aí o pensamento.